Oi, Lu, bom dia, tudo bom? Oi, Com, bom dia. Tudo bem, e você? Tudo bem também, Lu. Nossa, mas é bom demais, né, Lu? De manhã a gente poder se reunir, começar com o nosso estudo. Olha que delícia, Lu, uma alegria, né? Uma Bom também, alegria. Lu, receber o retorno das pessoas, né? O Nossa, feedback, o pessoal está gostando, se identificando, conseguindo, nós estamos conseguindo conduzir, né, essas reflexões de forma que as pessoas consigam compreender. Nós estamos nessa caminhada junto, Lu, tá muito que gostoso. delícia. É muito satisfatório, né? Saber que as pessoas possam estar se aproveitando, né? Ah, é muito gostoso. Eu também estou muito satisfeita, viu, Conrado? E é muito bom começar a semana, né? Começar assim o dia fazendo um estudo, uma leitura edificante. Como que alimenta a gente, né? Nos alimenta. Isso. Uma delícia. É diferente, né, Lu? A condução do nosso dia, o resto do dia vai fluir melhor, mais gostoso. Fa- Mas, ô, Lu, o Faz que eu toda a queria também diferença. pedir é que o pessoal que está assistindo esses vídeos, que eles comentem lá, façam as suas perguntas, deixa lá o feedback, é legal para a gente sente como é que o pessoal tá sentindo o vídeo, né? Como é que está Sim. sendo aproveitado. Então, que o pessoal mesmo, eles se manifestem lá, é bem gostoso ver as É bem, manifestações. e é importante, né, para a gente conduzir o trabalho. Então, o feedback é sempre muito bom, muito bem-vindo, né? Quem lembrar, por favor, né, deixa aí nos comentários o que achou, né? Bom para nós. Lu, vamos fazer uma harmonização antes da gente começar? Vamos, Então, tá bom. vamos sim. Vamos lá. Quer fazer? Eu faço, Lu. Tá bom. Então vamos acalmando o nosso pensamento, percebendo a nossa respiração, o ar entrando e saindo, direcionando a nossa atenção, o nosso foco para o estudo que vamos realizar. E assim, mais calmos, mais tranquilos, vamos sentindo a presença dos nossos mentores espirituais que nos auxiliam, nos conduzem no nosso estudo. Agradecemos a vocês, bondosos protetores, por tudo que fazem por nós, pelo cuidado, pela proteção, pela paciência que tem por nós, pela condução diária de nossas vidas, inspirações que recebemos, que a gente possa, através das inspirações de vocês, conduzir o nosso estudo da melhor forma possível, para que a gente possa ter os nossos corações sensibilizados e colocar em prática no nosso dia, e que isso se estenda também a todos que têm contato com esse conteúdo. Vamos agora levando os nossos pensamentos até Maria, Mãe de Jesus. Maria, que representa a misericórdia divina, que nesse momento a gente possa se sentir acolhido, abraçado, amparado, protegido e amado, como só uma mãe sabe fazer por um filho. Pedimos amparo e proteção em todos os momentos de nossa vida e na condução do nosso estudo. E juntos de Maria, vamos até Jesus Cristo, o Cristo planetário. Agradecemos a Jesus de joelhos por tudo que representa para nós, tudo que faz por nós, por todos os ensinamentos que nos deixou, seus exemplos. Jesus que é o nosso modelo a ser seguido. Pedimos a Jesus que nos envolva com o seu amor, com a sua paz e com a sua luz. E vamos agora sentindo Deus, nosso Pai Criador, o todo que está em tudo, que permeia tudo. Vamos sentindo Deus mais intimamente dentro de nós, Deus se manifestando em nós. Agradecemos a Deus por tudo que somos, agradecemos por poder estar aqui nesse planeta, encarnado, vivenciando as experiências necessárias e importantes para o nosso aprendizado espiritual. Agradecemos pela nossa vida, agradecemos pela nossa família,
Agradecemos pela nossa casa, por tudo que temos, e por todas as oportunidades de vivências. E com muito amor, muita alegria e muita gratidão, pedimos então permissão para dar início ao nosso estudo de hoje. Que assim seja. Que assim seja. Isso mesmo. Vamos começar por esse título, Conrado. Acerto de contas. Nossa, olha só. Pois é. A gente pensa assim, o que é acertar contas, né? Normalmente, quando a gente fala vou acertar contas, a gente já acha que nós estamos certos, né? Vou acertar contas com alguém porque eu tô certa. Vamos, você não vai pensando em acertar contas, né? Falando que não, a gente até deveria, né? Vou acertar contas com o Conrado porque eu magoei, eu chateei, né? Eu preciso ir lá conversar com ele. O que normalmente a gente pensa é, não, eu vou lá acertar minhas contas com o Conrado, agora ele vai me ouvir, porque eu tenho certeza que aquilo que ele falou foi para me magoar. Acho que tem os dois lados da moeda, né, Conrado? Mas normalmente a gente vai pensando sempre que nós estamos certos, né? Nesse acerto de contas, nós somos aí os credores, não os devedores. É verdade, Lu, é o ponto de vista, né? A gente sempre olha com o nosso olhar, né? E realmente, o acerto de contas implica algo que está sendo devido, não é? Então, seja lá uma ofensa, né, uma agressão, enfim, né, Lu? Tantas situações aí que nós nos sentimos, né? Com o nosso orgulho ferido e no direito de cobrar. E esse título, acerto de contas, ele é um título, assim, um termo pesado, né? Traz para a gente, assim, uma energia de cobrança, né? Então, assim, vamos ver como é que Emmanuel vai conduzir, né, essas reflexões, né? Você sabe que Emmanuel, né, todo o trabalho dele está muito pautado todo no Evangelho de Jesus, né? E tem uma passagem, né, um capítulo no Evangelho que fala sobre o duelo, né? Tô lembrando disso. E o duelo, na época em que Kardec escreveu, era um acerto de contas, né, Conrado? Eles iam ali para acertar as diferenças e a forma como eles acertavam era duelando. Então, aquele que tivesse sorte, né, saía vivo, não era assim? E às vezes a gente duela com as pessoas nesse acerto de contas, né? Nós vamos ali medir forças, pode ser força física, né? Pode ser por palavras, mas nós vamos medir forças. Eu estou pensando nisso, vamos ver, relacionando, né, esse momento que ali um acerto de contas pode caminhar tanto para um equilíbrio e te trazer calma, como pode disparar algo que vai te tirar totalmente o equilíbrio, a serenidade. Às vezes não só para essa encarnação, como para outras futuras encarnações, né? É isso mesmo. Tem a ver com a forma, né? Como a gente conduz esse processo. Pode nos conduzir para algo bom, pode nos conduzir para algo pior ainda, né, Lu? Pode ser uma agressão, uma discussão e até uma cobrança financeira também, né, Lu? Então. Acertos de contas. E aí, sabe o que eu gosto de lembrar sempre? Reconcilia-te com o teu inimigo enquanto está a caminho com ele. Esse é o caminho. Todas as oportunidades que nós tivemos de reconciliar. E eu acho que eu lembro tanto disso porque eu vejo nessa frase, uma dificuldade, né? Porque ela vai envolver muito você trabalhar a humildade, né, Conrado? Para fazer acertos, né? Exatamente. E Emmanuel vai colocando todas as situações possíveis, né, que tiram a nossa calma, a nossa serenidade. E realmente, quando a gente se sente em dívida com alguém, né, como se alguém devesse a nós, isso tira mesmo a nossa tranquilidade, né, Lu? Realmente, isso é uma verdade. Então a gente vai receber agora dicas, né? As orientações, né? Pode, né, conduzir esse processo sem perder tanto assim a nossa serenidade.
E vamos conseguir entender o que ele quis dizer com esse acerto de contas dentro de um livro cujo título é Calma. Calma, exatamente. Então, nós vamos para o 18º capítulo. Sim. Acerto de contas. Emmanuel começa assim: o companheiro terá tido estranho comportamento, agredindo-te ou prejudicando-te. Aí ele coloca uma situação, né, Conrado? Olha lá. Então, alguém se comportou de uma forma estranha conosco, e essa forma pode ser nos agredindo, pode ser agressão verbal, agressão física, ou nos prejudicando financeiramente, prejudicando profissionalmente, prejudicando em termos de relacionamentos. Quer dizer, nós fomos aqui de alguma forma agredidos, né? É sim. E acho, estou entendendo assim, olha, então ele colocou uma situação e aí a partir dessa a gente vai lá acertar as contas, porque eu me senti prejudicado, agredido, não é? Ele só colocou a situação, né? Para que a gente busque um acerto de conta, tem o pré-requisito da gente se sentir prejudicado, né? Pois é. Tá, você quer acertar suas contas por quê? De alguma maneira aí, né? Você se sentiu prejudicado. Então vamos lá, esse é o ponto inicial. Ponto inicial. E não vamos pensar, né, quando a gente fala assim, prejudicando, né, nós podemos ser prejudicados de diferentes formas, nós podemos ser agredidos de diferentes formas, e toda vez que isso acontece, é lógico que nós vivemos e o nosso comportamento é reativo. Nós reagimos, Conrado, né? É natural nosso. É difícil a gente não reagir. Você parar, pensar para depois agir. A gente reage na hora. Alguém pisou no teu pé, você quer pisar também, né? Outro dia você falou, você usou um termo que eu achei muito engraçado. Aquele que... eu não vou lembrar, mas você usou um termo da pessoa que fala assim, papum, né? Bateu, levou, assim, nós reagimos. Então, no momento em que eu sou agredida, né? Se alguém te der um soco, né? Ali, no momento, qual que é a sua... Como você se comporta, né? Se alguém falou... Então, se alguém falou algo para você que te agrediu verbalmente, é difícil você ficar quieto, né? Qual que é o nosso comportamento? A gente reage na hora, né? E se a gente não reage na hora, se você não devolve na hora, isso vai ficar dentro da gente martelando. Por que que eu não falei? Por que que eu não respondi? Eu devia ter respondido. Então, eu estou pensando aqui, montando na minha cabeça uma situação em que tire a minha calma completamente mesmo, né? Eu já vivenciei isso. Já ouvi algo que não me agradou, que eu fui completamente contrária e eu, na hora, não respondi. Aquilo me acompanhou por um tempo, porque toda hora estava na minha cabeça. Eu não deixei, sabe? Foi. Não, eu fiquei carregando aquilo ali, eu precisava responder para a pessoa. Então, eu sofri aquilo, fez mal para mim. Um tempo grande daquele comportamento, daquele momento que eu vivenciei e não tive a oportunidade de reagir. Pois é, Lu. E isso é uma constatação. Nós somos reativos mesmo, a gente reage diante das situações. E o objetivo nosso aqui é deixar de ser tão reativo, né, na medida, assim, caminhar para ser menos reativo e agir de uma forma mais madura diante dos problemas. E, Lu, enquanto a gente não estiver com os nossos sentimentos, né, bem trabalhados, bem resolvidos dentro de nós, se eu for uma pessoa que eu me magoo fácil, aí vai acontecer o que você falou, vou ficar remoendo aquilo lá, né? Vai uma coisa que vai ficar me machucando por dentro. Agora, se eu já estou mais bem resolvido com os meus sentimentos, mais amadurecido, né? É que esse é o caminho que a gente... Porque não é esperar que o outro não nos ofenda, não nos machuque, né? É que a gente se comporte de uma maneira mais equilibrada diante disso. E a gente só vai se comportar se a gente tiver melhor resolvido internamente, né? Mais amadurecido.
Então, esse é o caminho, mas realmente é uma constatação. Nós ainda somos reativos e é muito difícil, né? Na medida que nós somos agredidos, o impulso é de reagir, né? Mas se a gente também for olhar com calma, tem algumas situações que a gente já consegue, né, Lu? Assim, se controlar um pouquinho, né? Eu adoro ficar lembrando as coisas. Eu estou lembrando de uma palestra que eu assisti com o Divaldo Franco, já faz bastante tempo, e ele conta uma situação, Conrado, que é justamente isso. Ele compra um sapato novo, duas cores, todo feliz com o sapato, e aí ele pega um ônibus de propósito, um ônibus que passeia bastante, para ele poder ficar exibindo o sapato, e aí entra uma pessoa e pisa em cima do sapato e risca o sapato. E aí ele conta toda a vontade que ele tinha de dar um soco na pessoa, mas na hora que ele vê o tamanho do homem, ele fica quietinho. Mas ele desceu assim, querendo, né? Se ele pudesse, ele tinha voado no pescoço. Então, mostrando como que a gente reage, né? É nosso, né? Por mais que ele não tenha feito, a vontade existiu, né? Mas aí que tá, Lu, isso é a emoção ela é inevitável. A emoção vem, né, e faz parte da natureza. Agora, eu posso escolher me controlar, tô diante da emoção, né? Esse eu falo. Ele optou se controlar na medida que ele avaliou que ele não ia ser vantajoso para ele, né? Mas eu posso também escolher me controlar na medida que eu olho para aquele que está me agredindo, eu entendo que ele precisa de ajuda. É uma pessoa que está, acima de tudo, precisando de ajuda, mesmo que ele não saiba, que ele não perceba, né? Mas é uma pessoa que está ainda afundada ainda nas trevas, que ainda está assim, não é? Que precisa amadurecer bastante. Que legal, né? O Emmanuel vem colocando cada situação para a gente ver como que nós perdemos a calma com facilidade, né, Conrado? Ele vai dando uns cutucãozinhos, cada dia uma coisa, né? Você viu? Às vezes a gente passa despercebido, a gente nem percebe. E ele vai trazendo para nós, né? Então ele trouxe uma situação, aí ele fala assim, ó: não te des a reações precipitadas sob o pretexto de justificar-te. Poxa, é o que eu falei, né? A hora que eu ouvi algo que eu precisava, né? A minha vontade era reagir na hora, né? Porque eu precisava explicar, não, você está errado, não é assim, né? Está totalmente equivocado. Então ele fala para gente não te dê a reações, quer dizer, se segura. Né? Não use essa sua reatividade como uma justificativa, né? Ele colocou um pretexto para justificar, mas para justificar o seu ato, né? Não, mas foi ele que falou. Eu não posso ficar. A gente fica na preocupação se não vamos passar por covarde, né, Conrado? A pessoa é covarde, falou um monte lá, a pessoa não respondeu nada, né? Então ele fala para a gente não reagir assim precipitadamente, que é o nosso comportamento normal. Eu vejo que isso como uma normalidade. Nós temos que trabalhar para sair dessa situação, não é? Até porque, Lu, quando a gente se ofende, tudo que a gente está falando naquele momento lá é muito mais emocional, né, do que racional. E aí o diálogo ali, a resolução do problema não vai caminhar da melhor forma possível. Nunca. Pode até culminar em agressão, a gente sabe isso. Então, Lu, o importante é o seguinte, né? Não precipite. Se a gente perceber que o diálogo ele está caminhando, né, para um desajuste ali, um desequilíbrio, não é o momento de falar. Espera a oportunidade que a outra pessoa vai estar mais calma, que você vai estar mais calmo, para que vocês possam conversar de forma mais equilibrada. Porque na flor da emoção não sai coisa boa, né, Lu? Essa é a realidade. Então você sempre fala lá, põe um gole de água na boca e segura. Segura. Né? Tem um copo de água do lado ali para essas situações emergenciais. Orientação de Chico Xavier, né? Aí Emmanuel fala assim, ó: imagina-te, antes de tudo, em lugar dele. Vamos pensar, né, Conrado? Às vezes a pessoa que nos feriu, né, a gente não sabe o que se passa com ele.
o que vai dentro da pessoa, os problemas que a pessoa vive. A gente sempre fala, a boca fala do que o coração transborda. Às vezes a pessoa que tem tanta agressividade, ou que tem esses comportamentos assim estourados, né? A gente não sabe o que vai dentro dele, né? O que está vivendo, né? O que está passando. A gente não sabe. Então ele fala: imagina-te antes de tudo em lugar dele, né? Se coloque no lugar do outro. Até para duas coisas eu pensei aqui, Conrado. Primeiro, para revidar, imaginar o que é que você vai falar e como o outro vai receber, né? Porque você também vai ferir, né? E o outro é imaginar o que passa dentro do outro, né? Em termos de sentimentos, de conflitos, de verdades, né? A gente nunca sabe. Eu falei, olha lá, antes de você sair para reagir, para agredir, verbalmente que fosse, né? Ou naquele duelo lá do Evangelho, se coloque no lugar do outro. Simples, né? E Jesus disse várias vezes para a gente, né, Lu? Essa questão de se colocar no lugar do outro, né? Não faça ao outro o que você não gostaria que fizesse com você. Lu, realmente, nós somos pessoas diferentes, cada um com os seus níveis de sofrimento, os seus problemas íntimos, né, internos, cada um carregando essas coisas. E cada um reage de um jeito. Mas é legal da gente, nessas situações, na medida do possível, que a gente pense, e se fosse eu ali, diante dessa situação que culminou essa ofensa, essa agressão, como que eu reagiria? Será que eu também não estaria nervoso nessa hora? Então, é difícil, parece muito difícil que na hora da briga lá, da discussão, da ofensa, eu pare e pense nisso. Não, mas espera aí, será que eu também... Mas é um exercício, né, Lu? É um exercício, um esforço interno, né, de compreensão, acima de tudo, entendimento, que é o que Emmanuel tanto fala nesse livro, né, que a gente procura entendimento, compreender melhor as situações, as pessoas, o que a pessoa está vivendo, né? É assim, é dessa forma que a espiritualidade olha para a gente, é dessa forma que os nossos mentores olham para a gente, né? Eles não estão nos cobrando, eles estão nos auxiliando mesmo diante das nossas dificuldades, né? E a gente reage muitas vezes, né? Então, se eu tenho reações dessa forma, por que o outro não pode ter também? Né, ele volta a falar para a gente: tenha calma, né? Respira fundo e sempre com a tônica da amorosidade pelo outro. E nós precisamos trabalhando isso em nós, né? Irmos trabalhando. Eu sempre penso assim, Conrado, quando alguém te agride ou fala alguma coisa ou te prejudica de alguma forma, que é fora da sua família, do seu âmbito familiar, a gente até consegue não reagir precipitadamente. Às vezes é um chefe, como é que você vai se responder para o chefe, né? A gente acaba engolindo seco, não é assim? Porque senão você vai perder o emprego, né? Mas quando é dentro de casa, quando é o filho, quando é o marido, quando é um tio, quando é uma mãe, um pai, aqui que é o exercício, Conrado. Aí é o exercício. Dentro da nossa casa. Dentro da nossa casa, né? Porque se o companheiro ou companheira fala alguma coisa que de alguma forma nos agride, mesmo que seja, a gente tem muito melindre, né? Mesmo que seja por melindre, a nossa postura, olha, eu vou falar assim, eu acho que talvez 90% da população, né? A nossa postura é de reagir na hora, até porque a gente tem liberdade com as pessoas que estão conosco. E ele está nos ensinando a viver o dia a dia, e nós estamos vivendo o dia a dia muito confinados, né? Muito só entre aqueles mais próximos. Então, é um exercício agora mesmo, né? A gente se colocar, antes de tudo, antes de responder, antes de reagir, no lugar de quem está falando. Porque nós estamos ansiosos, né? A maioria das pessoas está vivendo situações de ansiedade, de insegurança, e isso vai gerando dentro um monte de sentimentos contrários, e aí por nada a pessoa quer soltar aquilo que está represado dentro dela, e às vezes sem querer te ofende.
Você que está mais próximo, é você que vai ouvir, né? Na verdade, não é nem contra você, é o que tem dentro da pessoa, que precisa sair para ela não explodir. E a gente acaba sendo o alvo, né? Eu acho que hoje a gente deveria colocar essas 3 frases assim. Lógico que a gente vai expandir para a profissão, para a comunidade, mas dentro de casa. Eu acho que é onde as coisas estão, o bicho está pegando. Mas Lu, dentro de casa é onde nós temos os maiores enfrentamentos sempre. O tempo todo. Porque a gente cria expectativa, a gente se frustra, né? Nós somos quem nós realmente somos, né? Diferentemente de um ambiente social, profissional, que às vezes a gente consegue colocar alguma máscara ali, né? Represando algumas coisas e não deixando transparecer, né? Algum jeito que a gente pensa, né? Dentro de casa, não. Então, Lu, é dentro de casa que nós temos as maiores oportunidades de aprendizado, de melhoria. Sempre, Lu. Isso a gente sempre escutou falar dentro da nossa casa espírita, né? E é uma realidade, Lu. Os enfrentamentos são maiores mesmo. Os acertos de contas são maiores, Conrado. Aí ele fala assim pra gente. Tá no quarto, né? Como te desinibirias se tivesses uma pessoa querida avizinhando-se da morte? Difícil, hein? Estou aqui pensando o que ele quis nos dizer com isso, né? Sabe porque nós... Pode falar. Isso é assim, nós temos um comportamento, em geral, impaciente, né? Insensível, falta de, muitas vezes, não oferecendo carinho, né? E aí, essa mesma pessoa, no momento em que a gente percebe que a gente pode perdê-la, o nosso comportamento é outro, não é, Lu? A gente cuida, a gente protege, a gente... Não é? Por que não ser assim o tempo todo? Por que não ser assim o tempo todo? E realmente, como que você se comportaria se tivesse uma pessoa querida que tivesse correndo risco de morte, né? Uma pessoa que... E assim, os reajustes, Lu, acontecem muito nesses momentos, né? Por exemplo, pai e filho que não se conversam, nos momentos finais, é ali que eles vão se entender, né? Se reconciliar. Alguém sofre um acidente, né? E aí a gente vai procurar se reconciliar, né? E é uma incoerência. Por que a gente já não é assim o tempo todo? A gente precisa esperar uma situação, né, mais sofrida dessa, Lu. Realmente, né? E mesmo se essa pessoa que está ali para morrer, né, se preparando para morrer, como que está dentro da cabeça da pessoa, né? Porque tem muita gente que percebe, né? Que, por exemplo, você está numa doença terminal, ele está se preparando até. E nesse momento que está... Agora eu estou vendo um lado assim. No momento que a pessoa está percebendo que ela não tem mais muito tempo, ela está com as emoções, os sentimentos ali também muito abalados, né? É muito difícil uma pessoa estar muito calma. Tem, sim, aqueles mais evoluídos que ficam tranquilos, sabendo que vai ser só uma passagem. Agora, outros não, tem apego, está desesperado, está nervoso. E essa pessoa pode nos agredir verbalmente. Às vezes, por mais que você esteja ali ajudando, que você esteja trabalhando junto com a pessoa te agride, a pessoa fala algo, né? Até porque dentro dela tá aquilo. Agora, como que a gente não tem inibição nenhuma de responder, né? É isso. Então, naquele momento, você não vai revidar de jeito nenhum, né? Porque se você se coloca no lugar dela, né? E aí você não quer que de jeito nenhum ela vá se magoar. A gente consegue entender até porque que a pessoa tá tão agressiva naquele momento, né? Verdade, Lu. Você viu, são pontos de vistas, né? Olhares diferentes para uma mesma frase. Tem muitos, né, Conrado? E se outro ler, vai interpretar de outro jeito também, né? E aquela história, nada está errado. Né? Bom, posso continuar? Vamos lá.
que comportamento seria o teu ante determinada moléstia que te corroesse o corpo, num momento em que alguém te lembrasse o peso de uma dívida? Então, hein, Conrado? Agora nós que estamos lá como doentes, então estamos para morrer. Sabemos que nós estamos ali, né? E aí chega o Conrado para mim e fala assim: ô Lu, você me magoou tal dia, você falou um monte de inverdades a meu respeito, e eu estou aqui porque eu quero conversar isso com você. Acho que a última coisa que eu quero naquele momento é conversar um assunto que está lá atrás, né? Que já passou. Nesse momento, a minha preocupação é que eu estou sendo corroída por uma doença que vai me levar e que eu preciso me preparar, né? Então, como eu me comportaria naquele momento, né? Dependendo, eu acho que da evolução do ser, por o que eu penso que eu faria, Conrado, eu assim, né? Não sei, eu penso agora. Eu iria pedir desculpa, né? Eu iria pedir perdão, sabendo que naquele momento eu não tinha clareza do que eu poderia estar, como eu poderia estar te prejudicando, como eu poderia ter interferido negativamente na sua vida, né? Eu acho que o meu comportamento seria esse, né? E não mais continuar querendo discutir e provar que eu estava certa, né? Porque ninguém está certo, né? Cada um vive a sua verdade, o seu momento, tá tudo certo, né? A gente errou, tem que pedir desculpas. Eu acho que eu pediria assim. E não sei se é esse o seu entendimento da frase. Vamos lá, sim, a sua interpretação. Mas a gente tem que se colocar no lugar do outro sempre, né, Lu? Percebe como que Emmanuel está conduzindo o nosso raciocínio? Ele coloca o seguinte: imagina que seja você que esteja doente, passando por um momento muito delicado, e vem alguém te fazer cobranças, né? Como é que você vai se sentir nesse momento? Então, por que você pense, por que você não avalia melhor a situação antes de cobrar alguém que está passando por isso? Né? Porque às vezes a gente se sente mesmo no direito de cobrar, Lu. Por exemplo, um filho que foi abandonado por um pai, por uma mãe, talvez, e no momento ali, naquele momento final, o filho vai lá e lava a roupa suja ali, entendeu? Não é, Lu? Então, como que eu estaria me sentindo se fosse eu o doente? Por mais que eu errei, por mais que eu não cumpri com aquilo que era minha responsabilidade, meu dever, mas a gente tem que se colocar no lugar do outro, Lu, né? É isso que Emmanuel tá conduzindo o nosso raciocínio assim, né? E se fosse você? Jesus falava o tempo todo: se coloque no lugar do outro. Não faça o outro aquilo que você não gostaria que fizesse com você. Não é, Lu? Então, a gente tem que procurar levar esse conceito para a nossa vida, né? Se a gente conseguir fazer isso, as coisas vão ser muito melhores. No fundo, é a tal da empatia, né, Conrado? Se coloque no lugar do outro sempre, com paciência, com calma, com serenidade. E isso requer de nós maturidade, mudança brusca da nossa conduta, né? Nós somos seres imperfeitos, a gente sempre fala isso, imperfeito em busca da evolução. Então, ele está nos mostrando o quanto nós temos que mudar a nossa conduta, o tempo todo. Cada estudo que a gente faz, a gente bate, olha, tudo isso depende do quê? De uma mudança de postura, né? Nós temos que mudar a forma, nós saímos da animalidade, nós não somos nenhum anjo, não tem anjo aqui, mas nós estamos muito mais na animalidade, né? O caminho é muito longo, tem muitos passos para a gente dar, para a gente poder melhorar um pouquinho, né? E ele vai cutucando a gente, ele vai mostrando, ponto a ponto, o quanto nós estamos ainda distantes, né? A tão falada reforma íntima, né, mano? Reforma íntima, né? Ele coloca assim, ó: se te vês à frente de um louco, não podes ignorar que será impossível curá-lo com marteladas na cabeça.
Uma pessoa desequilibrada, uma pessoa que está nervosa, não adianta você continuar falando mais nervoso, porque você só vai surfar a situação, não é? Diante de uma pessoa desequilibrada, querendo rebentar tudo, querendo acertar as coisas, se você for entrar na mesma vibração, o que vai acontecer? Você vai conseguir fazer com que a pessoa entenda, com que a pessoa raciocine melhor? De jeito nenhum. Aí está outro ponto para se manter a serenidade, né? Então você vê alguém, eu vou pensar esse louco assim, ó, alguém que está falando com a gente estouradamente, sem pensar, te agredindo, falando um monte de bobagem, vai adiantar você entrar na mesma frequência e como se fosse martelada na cabeça, né? Falar do mesmo tom e jogar as coisas na cara do mesmo jeito? E esse tipo de acerto de contas, esse tipo de situação, jamais vai resolver. Não vai só piorar, vai ficar dois loucos. Tinha um, vou ficar dois. Eu penso assim. Lu, uma pessoa louca é aquela pessoa que entende a vida de uma maneira diferente do comum, do normal, né? E não adianta a gente tentar mostrar, esclarecer que tem a limitação, a pessoa está limitada ali diante da sua loucura. E a gente pode fazer um paralelo, Lu, em relação às nossas limitações conscienciais. Na medida que nós estamos cada vez mais materializados, né, envolvidos pelas questões materiais da vida, muito egoísta, muito orgulhoso, né, ganancioso, sei lá, enfim, Lu, a gente é como se fosse um comportamento louco, porque o nosso olhar é um olhar desviado da verdade, da realidade. E aí, Lu, não adianta a gente querer lutar com as mesmas armas, né? A gente tem que ter não adianta a gente querer brigar e discutir com uma pessoa que não está pronta para entender, para compreender. E todos nós temos o nosso momento, cada um está na sua condição consciencial. Então a gente tem que ter esse olhar, essa sabedoria, né? Não adianta a gente querer brigar, né? Não é o caminho. Eu acho que é nesse sentido, né? Eu também acho, porque em cima do acerto de contas, né? Uma gritaria. Eu pensei numa gritaria sem fim. Pensa assim, Lu, uma pessoa que assassinou um filho da gente. Como que internamente essa pessoa tá? Como que é essa pessoa internamente? O que eu vou fazer? Vou matar ela também? Compreende, Lu? Aí é a reação, né? Não é? A reação. Então, assim, como que eu vou me comportar diante de uma situação onde uma pessoa ela está completamente desequilibrada, Lu, e totalmente insensível diante das percepções, né, espirituais, evangélicas, né? Não sente, não percebe, não é? Então é difícil, Lu, essas situações. Muito. Muita maturidade. Muita maturidade. Está pensando, ele está nos colocando em situação cada vez mais complexa. Vamos ver o que ele fala agora. Diante de um prejuízo material, mesmo de grandes proporções, se podes sustentar-te sem que o devedor consiga solvê-lo, mais vale esperar que provocar um rompimento de consequências imprevisíveis. É porque quando alguém te rouba, né? E ele fala, e não é um pouquinho, e ele está falando prejuízo material, então você foi roubado, né? Te sequestraram alguma coisa. Mesmo que de grandes proporções, ou seja, mesmo que seja alguma coisa muito, muito volumosa, ele fala, se você consegue se sustentar, e ele está falando de bens materiais mesmo, você consegue se sustentar, se você consegue comer, vestir, morar, né, sem que quem tirou isso de você te devolva, ele fala para nós que mais vale esperar que as coisas se resolvam naturalmente do que provocar um rompimento. Que rompimento poderia ser esse? Tem gente que vai lá com revólver, né, Conrado? Ou você me devolve o que você está me devendo, ou nós vamos acabar com essa história agora. E aí vira bem aquele duelo, né? Então, uma pessoa
um sócio, pensei assim, passou na cabeça, um sócio de uma grande empresa que desvia e quebra o outro sócio. Então, ele ficou, bem dizer, sem nada, mas ele tem reservas, ele consegue se sustentar. Olha como isso é difícil, Conrado, essa situação que eu estou pensando. Quer dizer, o outro ficou com tudo que é dele lá, né? E eu perdi tudo, eu, a sócia, perdi tudo. Então, o que a pessoa pode fazer? Entrar em parafuso, né? Ficar louca. E tem gente que se mata porque perdeu tudo que tinha. Ele fala, se você consegue ainda se sustentar, melhor você esperar, porque a justiça divina vai agir. Se a dos homens não agir, a divina vai agir, do que você causar um dano que tem consequências que talvez nem sejam só para essa encarnação, mas para outras lá para frente. E vem para mim esse acerto de contas nesse parágrafo como um duelo, Conrado, um duelo que você vai para acertar mesmo, né? Eu acho que nós já tivemos na história da humanidade várias situações em que uma pessoa que é prejudicada nesse porte assim, saca de uma arma e vai resolver o assunto assim, né? Eu vim aqui para a gente resolver, você devolve o que é meu, eu vou te matar. Quer dizer, essa atitude, né, ele não vai resolver o problema de receber na hora, e ele ainda vai arrumar um problema imenso para várias e várias encarnações, né? Pois é, Lu, realmente uma situação muito difícil na prática. A gente sabe que é muito complicado. Mas o que Emmanuel fala para a gente é: evita conflito. Se for possível, evita o conflito. A melhor coisa que a gente pode fazer é evitar os conflitos, Lu. Na medida que esses conflitos eles podem crescer, inclusive, Lu, né? Às vezes uma coisa boba vai crescendo. A gente não pode também desconsiderar o fato, Lu, de que os comportamentos obsessivos eles são movidos, né, por um desejo de cobrança, né? As obsessões geralmente ocorrem por isso, né? Alguém que já está desencarnado que se sente prejudicada por alguém que está encarnado e ela vem cobrar, né? Vem cobrar. Então, olha que ponto que chega, né? Os conflitos, né? A falta de maturidade em solucionar os conflitos. Por isso que Emmanuel fala, se for possível, não entre em conflito, porque o que é um bem material diante da paz que você pode carregar, né, dentro de você, mesmo nessa vida enquanto é encarnado, como depois, quando nós desencarnarmos, né? E a pessoa que ela se sente prejudicada mesmo, ela vai até as últimas consequências, como você falou, pega numa arma, vai lá e cobra a pessoa. Sim. Então, Lu, o segredo é evitar conflito. É possível evitar conflito, né? Porque você vai evitar de perder uma amizade, você vai evitar de assumir mais dívidas espiritualmente, karmas para você, né, Lu? E obviamente que isso vai tudo contra o que Jesus também dizia para nós, né? Reconciliarmos com os nossos inimigos. Estamos aqui. Sim, e eu penso assim, a pessoa que fez isso, ela já se prejudicou por si só. E essa situação, Conrado, eu comecei a pensar aqui agora, acontece muito, já vi acontecer com relação à herança. As pessoas forjam documentos e se apossam, né, de bens que deveriam, por direito, ser de outras pessoas, dentro de uma família de herdeiros ali, né? E viver o resto da vida em conflito, porque a pessoa que se sentiu lesada, que foi lesada, né, ela vai o tempo todo criar um ódio, remoer um ódio, porque tenta mostrar que está errado, na justiça às vezes não consegue, porque são coisas que acontecem mesmo. Eu já vi isso acontecer bem próximo a mim, e
os rompimentos que existiram, né, foram grandes, porque houve um rompimento de família, de laços, né, de inimizades. E isso provavelmente vai ser carregado por muitas gerações que virão ainda, por muitas encarnações dessas pessoas, porque elas acabaram falecendo ou desencarnando extremamente inimigas, né? Porque você se apropriou de algo que seria meu por direito, ou se não seria. Então, eu acho que é bem isso que ele fala. E as pessoas conseguiam viver, se sustentar, mesmo sem aquele bem, mas se sentiram prejudicadas, né? Então, isso veio muito agora na minha mente. Não é fácil, né? Não é fácil. Eu acho que no dia a dia, dependendo muito dos valores que você tem, né? Porque é um bem material. Então, se você valoriza tanto aquilo, se você tem tanto apego, você vai sofrer mais, né? Do que aquele que não tem esse apego e que é uma pessoa muito mais espiritualizada. A gente, né? Depende muito de quem sofre tudo isso, né, Conrado? E não é fácil. Eu vejo que é uma situação que seria um acerto de contas, e que ele vai falar pra gente, tenha calma, confia, né? Porque, e eu estou me colocando ali na frase que ele diz pra gente se colocar sempre no lugar do outro. Então, quem fez isso, por si só, já conseguiu arrumar problemas para resolver, né? Então, a gente nem precisa ficar tão preocupado, embora seja um exercício de desapego, porque é bem material. E nós não temos isso desenvolvido em nós ainda. Tudo é um caminhar. Por ser tão difícil, a gente tem que utilizar e abrir mão do recurso da oração, do orar e vigiar, né? É difícil, então é nesse momento que a gente precisa se reconectar, né? Se alinhar com inspirações mais elevadas para que a gente consiga resolver. Os problemas existem para serem resolvidos. A gente não está falando aqui que a gente não deve resolver o problema. Né? Você perder um bem material é importante para você, vai resolver. Mas, na medida do possível, não gere conflito. É isso. Não traz para você mais um problema, além de tantos que a gente já carrega, Lu. Né? Todo mundo, a gente tem uma necessidade por problema, a gente vai só ir colocando nas mãos, né? Não está andando mais de tão pesado, Lu. Né? Então, a gente, nesse momento, tá difícil, olha, entra em conexão, procura o melhor inspiração ali naquele momento. Melhor caminho sempre, né, Conrado? Aí ele coloca assim, ó, pensa nas ocasiões em que corações amigos te haverão desculpado as próprias faltas. Coloca-se no lugar do outro de novo. Ele mostra a gente aqui e depois coloca a gente como do outro lado, né, Conrado? Então, e quantas vezes nós já devemos ter sido desculpados das faltas que nós fizemos? Não vou pensar só nessa encarnação, a gente pode extrapolar para as outras, né? Vai saber tudo que nós já não fizemos, o quanto que nós já não imploramos, inclusive, por perdão, e quantas vezes fomos desculpados, né? Quem nos dá o direito, né, de hoje nos colocar numa situação de supremacia e achar que está sempre tudo certo e não perdoar ninguém? Todo mundo erra, né? Somos passíveis de erro. Somos seres humanos imperfeitos, né? Errar, a gente erra, Lu. Não tem como a gente se iludir em relação a isso. A gente erra sim. Faz parte. E como nós erramos, né, com certeza já fomos muito desculpados, Lu. E por que não nós desculparmos também? Por que o meu problema é sempre maior do que o dos outros, a ponto de eu não permitir desculpar? Né, Lu? É difícil, a gente sabe que é difícil, mas é se colocar no lugar do outro sempre, né? Quantas pessoas já abriram mão do seu orgulho, né, para nos desculpar? Especialmente dentro da nossa família, do nosso seio familiar. Isso é um exercício constante. Se a gente não desculpá-lo, não se convive. E como a gente erra, tem que estar presente o perdão.
no relacionamento, né? E quantas vezes será que os nossos filhos já nos perdoaram por alguma grosseria, uma falta de paciência, né? E quantas vezes nosso marido, pai, mãe também já nos perdoaram? É assim. Até porque naquela ânsia, até porque às vezes na ânsia de ser sincero, a gente acaba falando algumas palavras, né, que podem magoar as pessoas, né? Quantas ocasiões, né? Se nós pensarmos desde que nós nascemos nessa encarnação, quantas vezes, quantos corações amigos a gente já não deve ter ferido, às vezes sem perceber, né? Algumas vezes intencionalmente, mas outras sem perceber. Então, perdoar 7 vezes não, 70 vezes 7 vezes. Então, se já nos perdoaram tudo isso, né? Por que nós não podemos fazer o mesmo? Devemos, né? Amorosidade. A Emmanuel nos diz assim: medita nas pessoas queridas para as quais, muitas vezes, terás de impetrar a benevolência dos outros. Algumas vezes, até mesmo desses outros, a quem talvez pretendas constranger com desafios e exigências. É o duelo, Conrado. É o duelo. Medita nas pessoas queridas, para as quais muitas vezes a gente vai ter que pedir que os outros tenham paciência por ela, né? Que os outros tenham um carinho, né? Que os outros perdoem, né? E aí ele fala para meditar até mesmo desses outros em que em algumas situações a gente quer prejudicar, a gente quer constranger com desafios. Então, às vezes, nós vamos ter que recorrer a pessoas que nós ou já fizemos isso, né? E é ela que vai nos acudir. Olha o que eu estou pensando. Então, às vezes a gente exige, às vezes a gente desdenha de algumas pessoas, né? E no momento de necessidade, são a essas pessoas que nós vamos correr para que elas possam nos socorrer. Já pensou por isso? Já pensou numa situação dessa? Então, eu te desprezo, eu coloco 1000 defeitos em você, e aí acontece um acidente e eu preciso socorrer alguém que está comigo e eu só tenho você para poder socorrer. E eu vou ter que me ligar a você para que você naquele momento me socorra. Então, como que nós dependemos um dos outros sempre? Como a gente tem que ter humildade, e tem gente que tem tanto orgulho que prefere passar dificuldade que pedir ajuda. Porque não imagina que eu vou pedir para aquela pessoa, jamais eu vou pedir para aquela pessoa. E ele está nos mostrando a importância da humildade e do quanto nós precisamos uns dos outros. Eu fiz essa interpretação, Conrado. É perfeito, Lu. A gente não sabe o que a vida nos reserva, né? Então, Lu, como você bem colocou, aquele que hoje nós estamos nos conflitando, desentendendo, pode ser aquele que vai nos ajudar quando a gente mais precisar, né, Lu? Então, o fato é não brigue, evite briga, resolva as coisas com maturidade, Lu, né? Porque esse que você está brigando pode ser aquele que vai te ajudar, aquele que você vai também precisar que te ajude. E aí, né? Que você cativou, você fez a sua parte, essa pessoa está cativada para que ela te ajude. A gente ajuda em geral as pessoas que a gente gosta, não é? Né? Sim. Eu vou com a cara do fulano, né? Não nem aí com ele. Não é? O cara vive brigando comigo, vive pegando no meu pé, enchendo meu saco, né? E agora ele tá precisando de mim. Em geral, nós temos essa dificuldade, Lu, né? Nós temos. Então, assim, pode até ser que a gente consiga, a gente vai lá, ajuda, né? Mas tem aqueles que não vão ajudar. E aí, como que você vai fazer? Era dele que você precisava.
Então a gente tem que ter também estratégia na vida. Se a gente não está conseguindo, né, por esse esclarecimento mais uma vez, mas pelo menos que a gente faça por estar, não se conflite. Não, em todos os sentidos não é bom. Em todos, inclusive nesse. Pois é, ele manda a gente meditar, quer dizer, pensa, porque às vezes da onde você menos espera é onde você vai precisar se apoiar, né? Então, trabalhe a sua humildade, trabalhe a sua vaidade, porque seu orgulho, né? Porque nessa vida, nessa encarnação, nós precisamos uns dos outros. Sempre a gente precisa, né? E se a gente pensar, Conrado, tem pessoas que são tão orgulhosas, que preferem passar por toda a situação difícil para não se humilhar a pedir, ou não aceitar que a ajuda venha de tal pessoa. Dele não quero nada, de jeito nenhum vou querer, nem para ajudar alguém muito querido. Então, eu acho que trabalha-se aqui vários conceitos, a gente pode extrapolar esse parágrafo aqui, essa frase dele, para muitos pontos de vista, né? Para a gente meditar. Inclusive né? o comecinho, com muito orgulho. Inclusive no comecinho da frase, ela também nos direciona para uma outra reflexão, né? Às vezes, uma pessoa querida nossa se desentende com uma pessoa e essa outra pessoa resolve cobrar, seja lá de que forma for, até uma agressão, né? Se sente no direito, né? E aí pode ser um filho nosso que vai sofrer as consequências ali. A gente quer ver um filho sofrer, um filho apanhar, um filho se machucar? Não, então a gente vai buscar de todas as formas convencer aquela outra pessoa ali a não fazer mal para o nosso filho, para uma pessoa querida nossa, né, Lu? E então toda vez que a gente entrou em conflito e a gente está na iminência de prejudicar alguém, né, no sentido, no direito de cobrar, existem outras pessoas, né, por trás que vão se sentir também, né, vão sofrer as consequências de forma paralela. É sempre assim, não é? Que mãe que não sofre junto com o filho? Que pai que não sofre junto com o filho? Que amigo que não sofre com aquele amigo? É assim, então você nunca vai estar ferindo uma pessoa só, vai estar ferindo muitas pessoas. Perfeita essa sua visão dessa frase, Conrado. Olha que legal, cada um olha para um lado, foi muito legal, agora complementou. Eu pensei de um lado, você pensou de outro, tem dois pontos de vista completamente diferentes e que se complementam. Mas se complementam. E aí, para fechar, é o último esse, né? É assim. Ele fala, em qualquer acerto de contas, agora ele vai fechar para a gente, em qualquer acerto de contas, medita na extensão das nossas dívidas para com Deus e a serena-te, na certeza de que, acima de todos os conflitos, a paciência vale mais. Nossa Senhora! Deixou batendo na nossa tucu. Levamos 2 tapas aqui. Então, em tudo, em qualquer tipo de acerto de contas, materiais, se for por conta de ofensas verbais, né? Ela pensa no quanto nós temos de dívidas, o quanto nós já erramos, estamos em dívida com Deus, com a nossa própria consciência. E fica calmo, né? Tenha certeza, ele fala, que acima de tudo que você vive de conflito, né, a paciência vale muito mais, porque nós já erramos muito. Então, não vá atrás de acertar contas com ninguém, né? Mantenha a sua serenidade, a sua calma. Como você disse, né? Tá perdendo isso? Faça uma oração, né? Assiste uma palestra, lê um livro, uma mensagem edificante, algo que te serena, que te acalma, porque não vale a pena, né? Nós somos muito mais devedores do que credores.
Em qualquer acerto de contas, nós não estamos em vantagem. Se estivéssemos em vantagem, não estaríamos aqui. Não é verdade? É sim, Lu. E esse parágrafo foi bem forte mesmo, né? Quando o Emmanuel coloca assim, ó, medita na extensão das nossas dívidas para com Deus. Lu, sabe o que me veio na cabeça? Sabe aqueles rolo de papel enrolado, a capivara mesmo, da pessoa joga assim, você rola, né? Uhum. Quantas e quantas vezes Deus nos perdoou? Nós somos perdoados o tempo todo por Deus, que é a inteligência suprema, o amor, né? No seu maior nível, Lu. Nós somos perdoados e nós temos, o tempo todo nós recebemos novas oportunidades de reajustes, né? De reconstruir a nossa história, fazer de um jeito melhor, né? Deus nos perdoa e nos dá novas oportunidades, Lu. Então, é isso que ele está falando. Nós erramos e somos perdoados. Então, nós temos a obrigação de ter paciência com aqueles que erram com a gente também, né? Na própria oração do Pai Nosso, nós falamos assim, perdoa os nossos pecados, né? Como é que é, Lu? Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos. Não é? Então, é assim, Lu. A gente é perdoado o tempo todo, então também temos que exercitar nossa paciência e perdoar também, Lu, não é? E a paciência é a ciência de saber esperar. Então a gente não precisa ser tão ansioso em momento algum. Porque se nós estamos passando por conflitos, nós não somos bonzinhos. Provavelmente é um momento de aprendizado. Então não vai querer acertar contas. Sempre porque a gente vai gerar de aprendizado. A gente vai gerar contas de novo, né? A gente acha que está arrumando alguma coisa aqui, e na verdade nós estamos contraindo outras. Então a paciência, a ciência de saber esperar, porque tudo está certo, né? Que a gente tenha confiança de que tudo está certo. O que me deixa assim, de reflexão maior nesse capítulo é o fato de que, se for possível, evite o conflito, né? Perfeito. Não entre em conflito, por mais assim que o prejuízo seja grande. Se for possível resolver sem conflito, resolva. Não pegue mais um problema para você, não. Não vai querer duelar por qualquer coisa, né, Conrado? Porque a gente quer sair no duelo. Então que a gente consiga, né, Lu, colocar isso em prática no nosso dia, né? Esse é o objetivo. Sim. Vamos respirar fundo, ter paciência, ter calma, né? E não querer ter sempre razão e nem se achar sempre o credor, né? Porque a gente, num acerto de contas, a gente pode estar sendo devedor naquele momento. Então não se acha a última bolachinha do pacote, né? Isso mesmo. Então vamos agradecer, né, Conrado, por mais esse estudo, essa oportunidade de reflexão, hoje tão profunda, né? Agradecemos a toda a proteção recebida, a espiritualidade superior que sempre está presente, aos nossos anjos de guarda que estiveram conosco. Agradecemos ao Mestre Jesus que nos ampara, que nos conduz. E rogamos a Ele que nos envolva, nos abençoe, nos guarde na sua paz, nos fortalecendo, para que possamos estar juntos para o estudo, para a continuidade desse estudo nos próximos dias. Deus nos abençoe. Que assim seja. Seja, Lu. Graças a Deus. Graças a Deus. Muito obrigado pela companhia de novo, Lu. Eu também agradeço muito, viu? Até o próximo encontro nosso. Até o próximo, Lu. Tchau, tchau. Boa semana. Tchau, tchau. Você também.